Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo sobre o nosso Vascão. Quero começar com essas imagens que estão aparecendo aí para você, imagens do treino que aconteceu nesta manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, treino de preparação para a partida que vai acontecer neste próximo domingo contra a equipe do Grêmio dentro de São Januário. Ingressos esgotados, inclusive, para esse jogo. Importante lembrar que o Vasco da Gama hoje foi pela segunda vez na semana após a partida contra a equipe do Fluminense, que aconteceu na quarta-feira, aos gramados do CT Moacir Barbosa. Entretanto, o treino de ontem, que foi o primeiro, após a reapresentação, foi um treino que envolveu apenas os reservas, aqueles jogadores que não iniciaram a partida. Os titulares, a partida contra o Fluminense, fizeram apenas o trabalho de recuperação, longe dos gramados, apenas na academia e na chamada área molhada do CT Moacir Barbosa, que é a parte do recovery. Hoje, porém, foi a primeira vez que todos os jogadores do Vasco da Gama, tanto os reservas quanto os titulares, estiveram presentes nesse momento de treino, comandado, é claro, por ele, Renato Portaluppi. Uma partida importante para o Vasco da Gama. O Vasco que terá pela frente o Grêmio nesse próximo domingo, reencontro de Renato com o Grêmio, reencontro de Cuiabano com o Grêmio, Grêmio que é a maior vítima, inclusive, da carreira de Cuiabano. O lateral enfrentou o Grêmio 3 vezes durante toda a sua carreira e marcou em todas as partidas. Se tem Grêmio e Cuiabano, tem gol do Cuiabano. Será que domingo o lateral esquerdo vai balançar as redes de novo? Tô com muita expectativa para esse jogo e hoje eu encerrei minha participação lá no SBT Esportivo. E é claro, tem que aproveitar e trazer um pouco das minhas palavras sobre a partida desse próximo domingo. E inclusive, comentei sobre a situação do Cuiabano. Se liga só. Claro que tô. Como não estaria, Domingo, Vasco da Gama e Grêmio. Que bom ouvir essa frase, ingressos esgotados. Há quanto tempo, infelizmente, antes das más atuações do Vasco nesse início de temporada. Um mês? Não, Vasco da Gama, acho que nessa temporada de 2026 não havia ainda esgotado mas os ingressos para a partida. A gente tá falando de um Vasco que tá tomando bordoada e esgota, O Vasco da Gama, assim, algo que é impossível alguém criticar é a torcida cruzmaltina. Inclusive, é um dos pontos que todo torcedor vascaíno tem orgulho, é de si próprio, da sua torcida. E a presença de um público, como será no próximo domingo em São Januário, é algo que, sem dúvida nenhuma, traz de volta esse sentimento bom. O técnico Fernando Diniz, ele perdeu isso, nos seus últimos momentos de Vasco da Gama, e o Renato Portaluppi, em apenas 3 partidas, conseguiu fazer com que o torcedor tenha orgulho novamente, A gente vê um Vasco da Gama que hoje, depois de 3 partidas, tem 7 pontos conquistados, um Vasco que hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, e como é bom eu chegar aqui no programa e falar que domingo o Vasco enfrenta o Grêmio dentro de São Januário e é o favorito. Olha que coisa boa, Mas é um ex que machuca. Você pensou nisso? Um ex que machuca? Ué, não é seu, mas é de alguém. Ele machuca. Você não pensou, perfeito. Você não tinha pensado tem nisso. essa, Curioso nessa partida aqui, falando em ex, o Cuiabano reencontra o Grêmio e o Grêmio é a maior vítima do Cuiabano na sua carreira. Todos os jogos que o Cuiabano enfrentou o Grêmio marcou gol. São 3 jogos já do Cuiabano, então domingo o torcedor vascaíno que tem visto um Cuiabano muito ativo, com participações em gols nessas 3 primeiras partidas dele como titular do Vasco da Gama, vive a expectativa de novamente ver uma grande atuação desse lateral esquerdo, que eu sempre agradeço aqui a Fernanda Maia por esse presentão na lateral esquerda cruzmaltina. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as minhas palavras sobre a preparação do Vasco para essa partida de domingo contra a equipe do Grêmio dentro de São Januário. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.